Então, gente, cumprimentando a todos os alunos de fisiologia, tá? Sou o professor Rodrigo e a gente vai dar continuidade à nossa fisiologia respiratória. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre perfusão, circulação e controle, tá? Então, a circulação pulmonar, ela vai se iniciar com o tronco pulmonar, recebendo com sangue com pouco oxigênio que vem do ventrículo esquerdo e divide-se nas duas artérias pulmonares, tá? O sangue oxigenado dos pulmões retorna ao átrio esquerdo pelas veias pulmonares. A taxa de fluxo sanguíneo através dos pulmões é bem mais alta que a dos demais tecidos, tá? Os pulmões recebem um débito cardíaco total de 5 litros a cada minuto, porém o fluxo é alto, mas uma pressão baixa, né? A gente viu por quê. A pressão ela é maior aqui que sai do ventrículo esquerdo, né? O que vem do ventrículo direito vem numa pressão baixa, até porque a distância que vai ser percorrida aqui por esse sangue para os pulmões não é uma distância elevada quando comparada aqui à circulação sistêmica. Fora que eu preciso ter um grande fluxo, mas eu não preciso ter uma grande pressão, até porque essa distância, ela é mínima, ela é pequena, então a gente sabe que a pressão ela vai se dissipando pela capacidade de complacência dos vasos ao longo aqui da circulação sistêmica, mas numa distância grande. Não preciso, então, de uma pressão tão grande aqui, porque isso pode dificultar a passagem, né? A difusão dos gases aqui quando chegam nos capilares alveolares, tá? Então, para que serve o fluxo sanguíneo, né? Essa perfusão? É basicamente para mover o oxigênio da atmosfera, aquele oxigênio que está dentro ali da cavidade alveolar, para a superfície alveolar. Então, esse aqui é o primeiro passo da respiração externa. Em seguida, a troca de gases deve ocorrer através da interface alvéolo capilar e o fluxo que passa pelos alvéolos deve ser suficiente para a captação do oxigênio. Todos os capilares pulmonares, eles são colapsáveis, ou seja, eles podem se fechar ou se abrir de acordo, então, com, com essas pressões. Aqui é um exemplo, por exemplo, um exemplo do normal, né, do que acontece normalmente. Então, aqui a gente tem dois alvéolos sendo perfundido aqui por dois vasos capilares, a arteríola trazendo aqui, então, esse sangue pobre em oxigênio, tá? E aqui vai ver, né, esses capilares com o seu fluxo normal, né? O que que acontece aqui? Está havendo uma difusão simples, né, pela lei de Fick, uma troca aqui gasosa nessa interface alvéolo capilar, tá certo? Mas o que que acontece? Porventura, em determinada ocasião, percebam que esse alvéolo aqui, ele passou a ter uma pressão parcial de dióxido de carbono maior e diminuiu a sua pressão de oxigênio. Ou seja, esse sangue que vai perfungir esse alvéolo, ele não vai haver uma troca, porque a gente sabe que pela lei de Fick vai da pressão maior para a pressão menor. Se por um acaso diminui essa pressão de oxigênio, vai estar muito parecido com a pressão parcial que está aqui circulando nesse sangue, que ele já é pobre em oxigênio. Então, o que que no mecanismo compensatório faz? Ela diz, os capilares ele vai se contrair, né, ele vai colapsar, então esse fluxo vai ser desviado para os capilares vizinhos que estão perfundindo um alvéolo que está funcionando normalmente. Tá? Então, é um mecanismo adaptativo importante. Por quê? Eu vou dar aqui chance de mais, né, hemoglobina chegar com, com muita carboxiemoglobina, né, muitas hemácias chegando com carboxiemoglobina, liberando esse dióxido de carbono para a superfície alveolar e captando esse oxigênio. Então, eu desvio esse fluxo para que a mesma quantidade de sangue seja ali perfundida e haja troca gasosa, tá? Então, à medida que a respiração alveolar aumenta, a pressão parcial de oxigênio alveolar também aumenta e a pressão de dióxido de carbono diminui. E o oposto também acontece. Então, aqui a gente tem um gráfico eixo X e eixo Y, que é a ventilação alveolar em litros por minuto, e aqui a pressão parcial alveolar em milímetros de mercúrio. Então, o que que a gente tem aqui numa hipoventilação, numa baixa frequência respiratória? Nós temos aqui, né, essa diminuição
da pressão parcial de oxigênio. Consequentemente, aqui a gente tem uma ventilação diminuída, tá? Quando a gente chega na ventilação normal, que é de 4,2 litros por minuto, a gente tem uma pressão aqui de oxigênio muito próximo de 100 milímetros de mercúrio, isso nos alvéolos, tá? Lembrando que nós estamos aqui na respiração, na ventilação alveolar, e uma pressão de dióxido de carbono menor de 40. Então, consequentemente, o que tem que acontecer nos nossos capilares? A gente tem que ter nos capilares uma pressão de CO2 que seja maior que 40, não é isso? Milímetros de mercúrio. Por quê? O sangue ele vai sempre de onde está uma maior pressão. Se aqui numa ventilação normal o alvéolo está com uma pressão parcial de 40, ele tem então no sangue que está com uma pressão parcial maior do que isso. E o contrário, né? Nos capilares, né? Chegando ali a pressão parcial de oxigênio, ela tem que estar menor que 100. Isso considerando uma ventilação normal de 4,2 litros por minuto, tá certo? Para que haja essa troca aqui, obedecendo à lei de Fick, né? A lei da difusão simples que a gente tanto já comentou aí desde a biofísica e da fisiologia, tá? Então, isso vai alcançar um platô. Na hiperventilação, a gente vai alcançar o máximo de 120 milímetros de mercúrio para oxigênio e um mínimo aqui de 20 para CO2, tá? Então, a gente tem um controle local das arteríolas e dos bronquíolos pelo oxigênio e pelo dióxido de carbono. Porque eu preciso fazer, então, esse deslocamento, né? Essas adaptações para garantir uma perfusão e uma troca gasosa eficaz. Então, quando eu aumento a composição do gás por um aumento numa pressão parcial de dióxido de carbono, esses bronquíolos eles vão se dilatar, tá? Para expulsar isso. E a artéria se contrai e as artérias sistêmicas dilatam, tá? Quando eu diminuo a pressão parcial de dióxido de carbono, já é o contrário. Eu contraio esses bronquíolos e contraio também as arteríolas sistêmicas. Mas as arteríolas pulmonares acontece o contrário, tá? Então, o CO2, percebam que ele vai exercer um controle mais sobre os bronquíolos e sobre as artérias sistêmicas, porque esse controle que está entre parênteses são respostas fracas, tá certo? Então, quando eu aumento o oxigênio, eu faço mais a constrição das arteríolas sistêmicas e quando eu diminuo, eu faço a dilatação das arteríolas sistêmicas. Então, é por isso que o CO2, ele de certa forma, ele é mais sensível, né? Os bronquíolos, eles têm mais, são mais sensíveis a essa alteração dessa pressão de CO2, de dióxido de carbono, enquanto não é tão sensível, então, para o oxigênio. A gente tem a troca e o transporte, isso aqui a gente já comentou, vai chegando aqui a pressão alveolar, ela tem que ser menor do que a pressão atmosférica para que esse fluxo de ar entre nesse alvéolo, e a gente sabe que no ar ambiente eu tenho uma maior concentração de oxigênio do que de dióxido de carbono. Esse sangue vem pela circulação pulmonar, pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono. Então há essa troca gasosa nessa interface alvéolo capilar. O oxigênio ele é transportado no sangue dissolvido no plasma, mas numa proporção muito pequena comparado à oxihemoglobina, né, que é a hemoglobina ligada ao oxigênio que está dentro em tais hemácias. Então, isso vai para o coração esquerdo, pelo ventrículo esquerdo é bombeado, a aorta chega aqui no ramo superior e inferior, alcança a circulação sistêmica, e à medida que esse sangue vai alcançando os tecidos, né, vai havendo uma outra troca sanguínea, isso aqui a gente já comentou. Só que aqui o que que acontece? Pelo nosso metabolismo aeróbio, como eu expliquei na aula passada, eu tenho um consumo de oxigênio, eu tenho uma combustão, não é isso? Um aumento de um consumo de oxigênio com
uma formação de um produto, que é o dióxido de carbono. Então, pela difusão simples, esse oxigênio que está mais concentrado aqui vai passar para os tecidos, e o dióxido de carbono que está mais concentrado nos tecidos, né, que ele está sendo continuamente formado, vai passar para o capilar. Em compensação, o CO2 ele pode ser transportado no sangue através de três formas, tá? Primeiro, ele pode ser transportado na sua forma livre, que também é uma baixa proporção. Ele liga-se à hemoglobina, formando a carboxihemoglobina, ou ele forma o bicarbonato, tá? Esse bicarbonato é uma base conjugada, tá? A gente sabe que faz parte aí de um tampão, que é o tampão bicarbonato, o principal tampão para controle do pH sanguíneo, tá certo? E esse sangue, então, rico em dióxido de carbono, vai chegar aqui na interface capilar alveolar, alvéolo capilar, e vai ser difundido para fora, e na expiração vai ser jogado para fora no ar ambiente. A gente tem que lembrar também do papel da anidrase carbônica. A anidrase carbônica, ela vai catalisar a formação do ácido carbônico, tá certo? Então, quando eu tenho um aumento de CO2, eu tenho um aumento do ácido carbônico, tá? E isso pode causar uma acidose, tá? Então, eu preciso, são constantes, são parâmetros que são constantemente monitorados, a pressão de oxigênio e a pressão de dióxido de carbono. Então, o nosso organismo, ele possui diversos receptores receptores sensoriais internos, monitorando essas condições, principalmente na composição do sangue arterial. A eliminação do dióxido de carbono, ele decorre basicamente do metabolismo aeróbico, que é o quê? O ciclo do ácido cítrico, lá o ciclo de Krebs, certo? E aí, só que um aumento no dióxido de carbono pode ocasionar uma acidose e, consequentemente, uma depressão do sistema nervoso central. Então, a gente precisa lembrar dessa reação. Essa reação aqui, ela é catalisada até aqui, né? Formação do ácido carbônico. Tá? Só que esse ácido carbônico ele é um ácido fraco que em meio aquoso ele se dissocia formando aqui íons hidrogênio e bicarbonato, tá certo? Então o que que acontece? Se eu tenho uma grande produção de dióxido de carbono, isso vai gerar muito ácido carbônico que vai gerar muitos íons hidrogênio, tá certo? Esse sistema, essa situação pode diminuir o pH. Tá? Então, um outro parâmetro que é constantemente monitorado é o pH sanguíneo, tá certo? E o processo ventilatório, ele faz parte do controle desse pH. Por quê? Eu posso expulsar, aumentar minha frequência respiratória para que eu aumente, então, a minha eliminação de dióxido de carbono. Lembrando que eu tenho anidrase carbônica também aonde? Lá nos meus alvéolos, tá? Então, para que que eu faço esse monitoramento? Primeiramente, para evitar a hipóxia, porque eu preciso, né, deixar disponível, preciso ter disponível o oxigênio para o tecido para o funcionamento dos meus tecidos, que é um funcionamento aeróbico, e evitar a hipercapnia. O que que seria a hipercapnia? É quando a ventilação alveolar cai ou não consegue se elevar adequadamente em resposta a uma produção aumentada de dióxido de carbono. Então, é aquela coisa, eu tenho um grande consumo de oxigênio, tá? Consequentemente, uma grande formação de dióxido de carbono, mas a pessoa ela não consegue adequar a sua ventilação alveolar, tá? Porque ela não consegue contrabalancear isso. Isso chama-se hipercapnia. Então, o exame, né, que a gente faz esse monitoramento é justamente aqui a gasometria arterial. Então, a gente tem aqui esses principais, né, valores de referência para PO2 de 95 milímetros de mercúrio, PCO2 40 milímetros de mercúrio e o pH, que é 7,4, nessas estreitas faixas aqui de normalidade, né, que é o normal, que é o fisiológico, tá certo? Então, o pH e essas pressões, elas são constantemente monitoradas aí
fisiologicamente, então nós temos quimiorreceptores que monitoram essas pressões e a concentração de hidrogênio, e a gente faz esse controle também externo, né? Aí no exame da gasometria, que vocês vão estar muito familiarizados, certo? Mas a gente pode, então, classificar a hipóxia, né, com base na pressão parcial de oxigênio. Então, a gente tem a hipóxia hipóxica, que é uma baixa na pressão parcial de oxigênio, que é arterial, que é causada pela grande altitude, porque eu tenho uma diminuição, né? A gente sabe que nas grandes altitudes eu tenho um ar rarefeito, então não é que o meu funcionamento do meu sistema está debilitado, está funcionando, hipofuncionando, né? Mas é porque eu tenho realmente uma baixa disponibilidade de oxigênio no ar atmosférico, tá? A hipoventilação alveolar, aí sim, eu também tenho uma, uma baixa frequência respiratória, uma diminuição da capacidade de difusão pulmonar ou uma relação perfusão-ventilação anormal. Então, eu diminuo, o que vai caracterizar é a baixa pressão parcial de oxigênio no sangue arterial. Eu posso ter hipóxia anêmica, por quê? Aqui vai ser a diminuição da oxihemoglobina, ou seja, que é a quantidade de oxigênio que está ligado à hemoglobina, tá? Então, eu posso acontecer isso por perda de sangue, eu posso até ter ali o funcionamento normal do sistema respiratório, mas isso logo depois vai cair, né? Mas se eu perdi muito sangue, eu tenho pouca concentração da molécula transportadora, porque o oxigênio ele não se difunde muito bem no meio aquoso, ele tem que estar ligado à hemoglobina, tá certo? A gente pode ter, por exemplo, no envenenamento por monóxido de carbono, por quê? O dióxido de carbono liga-se à hemoglobina formando carboxihemoglobina, mas essa ligação é uma ligação reversível. Então, ela vai ocupar transitoriamente essa molécula de hemoglobina, chegando lá no alvéolo, vai se dissipar e o oxigênio é que vai ocupar esse lugar. Só que quando há uma intoxicação por monóxido de carbono, esse local, essa hemoglobina, ela não se dissocia. O monóxido de carbono não se dissocia da molécula de hemoglobina. Então, eu não tenho moléculas de hemoglobina que faça lugar para que o oxigênio se ligue. Então, isso pode levar a uma cianose, tá certo? Então, é grave esse envenenamento, então muita gente morre asfixiada, né, por conta aí, né, nos incêndios aí pela fumaça, que tem pouco oxigênio e essa pessoa está respirando muito monóxido de carbono, tá? Posso ter uma hipóxia isquêmica, que é uma redução do fluxo sanguíneo. Isso acontece por uma insuficiência cardíaca, ou um choque, ou ainda uma trombose. Então, basicamente é você interromper o fluxo sanguíneo para os pulmões, tá certo? E eu tenho uma hipóxia histotóxica, que é uma falha das células em utilizar o oxigênio. Então, isso é parecido aqui com a hipóxia anêmica, só que aqui eu tenho um defeito no transporte. E aqui os tecidos não conseguem utilizar o oxigênio, como acontece no envenenamento por cianeto. Então, sempre lembrando que o fluxo é da pressão maior para a pressão menor. Então, aqui a gente tem algumas pressões arteriais no nosso organismo, tá? Então, no ar seco, eu tenho uma pressão de 760 milímetros de mercúrio, tá? Isso aí você transforma aí para ATM, tá? A pressão de oxigênio é 160 milímetros de mercúrio e de dióxido de carbono é 0,25. Eu falei na aula passada que isso em ambientes muito poluídos, onde está tendo muita combustão, né, de carbono, isso pode alterar e pode até dificultar a nossa respiração, tá? Mas o que chega nos alvéolos é uma pressão de 100 e de 40. Olha só como é bem maior do que a pressão que chega no sangue que está vindo com um sangue venoso, né? E a pressão de dióxido de carbono, ela é maior do que a pressão de oxigênio, mas ela não é muito maior, tá? Ela fica ali no máximo até 46. Tá? Quando a gente tem, por exemplo, uma morte encefálica, que a gente não tem o bulbo respiratório, né, funcionando, os músculos respiratórios funcionando, o reflexo, essa pressão parcial de dióxido de carbono, ela pode ser superior
a pressão de oxigênio. Então, nessa situação, é um dos testes que nós fazemos aí na UTI, nos hospitais, que chama-se teste de apneia. Então, o indivíduo está com uma suspeita aí de morte encefálica e a gente precisa fazer alguns testes, né, para confirmar isso. E um dos testes é você diminuir ou até mesmo interromper, isso depende de cada protocolo, de cada instituição. Você interrompe essa ventilação mecânica do indivíduo, do paciente, e vê se ele tem algum reflexo nos músculos respiratórios. Porque quando você diminui a pressão de oxigênio, que você diminui aqui, consequentemente você está aumentando a pressão parcial de dióxido de carbono. E isso vai ter um reflexo central, que a gente vai estudar mais adiante, que vai estimular os músculos respiratórios. Então, se o indivíduo ele não tem essa resposta, o tronco respiratório dele não está funcionando. Então, isso é um dos sinais, né, que corroboram para a morte encefálica do indivíduo, tá? Então, quando vocês virem numa gasometria arterial aqui eu estava dando o exemplo da venosa, né? Mas quando vocês virem numa arterial uma pressão de dióxido de carbono ali maior que 60, às vezes maior do que a de oxigênio, isso é um péssimo sinal, praticamente incompatível com a vida, tá? E aqui na circulação sistêmica a gente vai ter uma pressão parcial de oxigênio muito baixa, de 40, né? Tá? Muito parecido do sangue venoso, né? Então, a troca gasosa, como a gente já falou, ela acontece nessa fina camada aqui da interface. Olha só como o espaço é muito pequeno, né? Entre o eritrócito, o plasma, aqui a gente tem a célula endotelial e aqui a gente tem a membrana alveolar. Então, a ventilação alveolar baixa também é conhecida como hipoventilação, sendo caracterizada por uma redução de volume de ar que chega aos alvéolos. A troca de oxigênio e dióxido de carbono por toda a barreira de difusão obedece às mesmas regras de um processo de difusão simples, tá? Isso, então, essa difusão, essa taxa de difusão, ela é proporcional à superfície, à área de superfície, ao gradiente de concentração e à permeabilidade da barreira, tá? Então, aqui é só exemplificando também o surfactante, o epitélio alveolar, e como é uma fina camada, né? Então, esses gases, a gente viu que eles são permeáveis por essas membranas aqui. Ele tem que atravessar quantas membranas? Ele tem que atravessar a membrana do eritrócito, tem que atravessar duas vezes, né, a membrana do endotélio, e atravessar aqui duas vezes também a membrana do epitélio alveolar, tá? Então, se a hipóxia ela não for causada por hipoventilação, o problema normalmente é gerado por algum aspecto que envolva modificações nas trocas gasosas entre os alvéolos e o sangue. Nessas situações, a alveolar, a pressão, né, a ventilação alveolar pode ser normal, mas a do sangue arterial que deixa os pulmões é baixa, tá? Então, vamos ver aqui num... Gente, aqui é pressão, tá? Então, aqui a gente tem uma pressão de oxigênio normal, pressão de oxigênio normal no alvéolo e no sangue. No enfisema pulmonar, há uma destruição dos alvéolos, reduzindo a área de superfície para a troca de gases. O que eu falei nesse slide passado? Que a troca, que essa difusão, ela é diretamente proporcional à área de superfície. Se eu diminuo a área de superfície, eu diminuo essa troca, tá? Então, aqui o enfisema pulmonar, tá? Na doença pulmonar fibrótica, na fibrose cística, por exemplo, a membrana alveolar mais espessa diminui as trocas gasosas. Por quê? Igual eu falei no slide anterior. A permeabilidade da barreira, ela está mais grossa. Aqui, ó. O tecido fibroso, a célula, né, o fibrócito, o condrócito, né, eles são mais espessos do que o epitélio, muito mais. Então, o gás, ele não vai ter a mesma facilidade de ultrapassar essa barreira, tá certo? Então, você vai ver aqui a perda da complacência e vai diminuir a pressão aqui de oxigênio no alvéolo. Pode estar normal ou diminuída. No edema, que é o acúmulo de líquido, né, nesse espaço intersticial, a pressão parcial de oxigênio, de dióxido de carbono arterial pode ser normal, devido à maior solubilidade do CO2 na água, certo? E na asma eu tenho um aumento da resistência das vias aéreas por conta da inflamação. Então aqui está a constrição dos bronquíolos, então
você diminuiu muito, né? Então, você diminui a quantidade de oxigênio que chega aqui nos alvéolos. Então, a troca de gás, né, no alvéolo, ela é influenciada primeiramente pelo nível de oxigênio que chega nos alvéolos, pela difusão de gases entre o alvéolo e o sangue e pela perfusão adequada dos alvéolos. O oxigênio que chega aos alvéolos, varia de acordo com a composição do ar inspirado. Então, é aquilo que eu falei, né? Se eu tenho um ar rarefeito, eu tenho baixa pressão de oxigênio naquele alvéolo, então, consequentemente, isso vai ter uma resposta de hipóxia. E a ventilação pulmonar, ou seja, a mecânica da respiração. A mecânica da respiração, ela vai ter a frequência e amplitude da respiração, ou seja, eu posso estar hiperventilando, ou se eu tenho respirações mais espaçadas, tá? A resistência das vias aéreas, e a gente já viu que o fluxo respiratório, o fluxo alveolar, ele é proporcional à diferença de pressão e inversamente proporcional à resistência. Então, se eu aumento a resistência das vias aéreas, eu diminuo o fluxo, diminuo a ventilação. Tá? E a complacência dos pulmões, né? Essa parte elástica dos pulmões, tá? A difusão de gases entre o alvéolo e o sangue, por sua vez, pode ser influenciada pela área de superfície e pela distância. Tá? E essa distância da difusão é justamente a espessura da barreira, como acontece lá na fibrose cística, ou pela quantidade de líquido ali, como no enfisema pulmonar. Tá? Ok. Agora a gente vai estudar um pouquinho do transporte de gases no sangue. Então, os gases que entram nos capilares, primeiramente se dissolvem no plasma. Entretanto, os gases dissolvidos representam uma pequena parte do oxigênio que é fornecido às células. Sem hemoglobina nos eritrócitos, o sangue não seria capaz de transportar uma quantidade suficiente de oxigênio. Então, aqui eu tenho um balanço de massa, tá? Então, aqui eu tenho um transporte arterial de oxigênio chegando aqui, sendo consumido pelo tecido, e tem o oxigênio venoso que sai aqui pelas vênulas, tá? Então, eu posso fazer um balanço, eu posso organizar isso, né? Eu posso calcular o consumo de oxigênio, que é o quê? O2. É a absorção e o consumo de oxigênio pelas células. Ora, muito simples, né? Eu pego esse, diminuo por esse e tenho aqui o consumo de oxigênio. Então, eu diminuo o arterial do venoso e tenho aqueles consumos. E aí eu tenho um fluxo de massa, ou seja, esse transporte de oxigênio, ele é igual ao débito cardíaco vezes a concentração de oxigênio, tá? Então, a equação de Fick, ela pode ser estimulada para estimar o débito cardíaco ou o consumo de oxigênio, assumindo-se que os gases do sangue arterial e do venoso podem ser mensurados, né? A gente pode aí mensurar isso. Então, o débito cardíaco, ele é vezes, né, a concentração de oxigênio nas artérias, menos o débito cardíaco vezes a concentração de oxigênio nas veias, é igual ao meu consumo aqui de oxigênio pelas células. Então, o meu consumo de oxigênio eu posso ainda calcular, que é o meu débito cardíaco, porque eu tenho como mensurar, né? Eu tenho como mensurar o meu débito cardíaco, a gente já viu isso na aula passada. E eu tenho como mensurar o quê? Meia concentração. Aqui eu posso fazer uma gasometria arterial e uma gasometria venosa. E aí eu tenho o quanto que minhas células, né, periféricas estão consumindo de oxigênio, tá? Mais de 98% do oxigênio no sangue estão ligados à hemoglobina nos eritrócitos e menos de 2% são dissolvidos no plasma, tá? Então, aqui, só para ilustrar, né, que eu já falei que esse oxigênio, primeiro, ele tem que se difundir para o plasma, que é um ambiente aquoso, mas o que tem que haver uma diferença aqui também de pressão parcial no eritrócito, tá? E eu preciso ter moléculas de hemoglobina que estejam aqui com sítios de ligação disponíveis. Isso aqui é a saturação de oxigênio, tá? Então, a hemoglobina aumenta o transporte de oxigênio. A reação de ligação da hemoglobina obedece à lei de ação das massas. Então, aqui formando a oxihemoglobina. Então, a hemoglobina ela age como uma esponja, captando oxigênio no plasma até que atinja a reação, até que essa reação atinja o equilíbrio, ou seja, a maior PO2 vai aumentar numa maior oxihemoglobina. É lógico que isso tem uma saturação máxima, né?
Assim como o oxigênio carregado nos pulmões, a transferência de oxigênio para as células do corpo acontece muito rapidamente o equilíbrio. A pressão parcial de oxigênio das células determina o quanto de oxigênio é transferido da hemoglobina. Então, nós temos aqui três situações. Na situação A, o oxigênio transportado no sangue sem hemoglobina, tá? Então, uma pressão parcial de oxigênio é igual a uma pressão parcial de oxigênio arterial. É aqui no alvéolo e na artéria. Então, aqui 100, então eu vou ter zero conteúdo nos eritrócitos, tá? Se eu tenho um transporte de oxigênio a uma PO2 normal no sangue com hemoglobina, então vejam que se eu tiver a hemoglobina, eu tenho de fato como captar essa pressão arterial mesmo em pressões parciais aqui que sejam iguais no plasma, tá? Então aqui o conteúdo plasmático de oxigênio é 3 ml de oxigênio por litro de sangue. Nos eritrócitos é 197 ml de oxigênio por litro de sangue. Então, a capacidade total aqui, ela vai para 200, sendo que aqui seria só 3. Nessa situação lá, eu não consigo disponibilizar o tanto de oxigênio que meus tecidos periféricos vão precisar, tá? E aqui eu tenho uma saturação, né, a 98%, que é mais ou menos o normal aqui, a gente em ar ambiente, né, eupineico, né, nas condições normais. Mas aqui eu tenho um transporte de uma PO reduzida no sangue com hemoglobina, então aqui eu tenho uma saturação de 50%. Então percebo que uma saturação de 50% ela vai resultar numa queda de capacidade total de transporte de oxigênio também quase a 100%. Porque eu vou diminuir tanto o meu sangue livre dissolvido no plasma, quanto que está ligado à hemoglobina, tá? Então, aqui uns 50% no conteúdo de oxigênio vai resultar em 99,5 ml de oxigênio por litro de sangue. Isso, somando os dois, vai dar só 100,3. Né? Então, a quantidade de oxigênio ligada à hemoglobina, ela vai, né, é dependente de dois fatores. Primeiro, no conteúdo de oxigênio no plasma, que vai determinar a saturação de hemoglobina, e a quantidade de hemoglobina, que determina o tanto de um número total de sítios de ligação da hemoglobina, que eu posso calcular, que é o conteúdo de Hb por eritrócito, né? Que é o meu CHCM, e o meu número de eritrócitos, que é a contagem total. Isso aqui a gente tira do hemograma, não é isso? A saturação de hemoglobina é a quantidade de oxigênio ligado pela quantidade máxima que poderia estar ligado vezes 100. Então, eu pego quanto eu tenho de oxigênio ligado, vezes essa quantidade máxima aqui, essa capacidade máxima, tá? E eu tenho fatores que alteram, né, essa saturação, como aqui o efeito Bohr, que é o efeito do pH. A gente sabe que o pH ele pode alterar, então, a ligação dessas moléculas. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um pH ótimo de 7,4, que é mais ou menos o nosso pH sanguíneo mesmo. Então, quando eu diminuo esse pH, eu tenho uma saturação, uma diminuição da minha saturação. Percebam que é uma diminuição, perdão, da minha PO2, tá? Enquanto se eu aumento o meu pH, né, no 7,6, eu também tenho uma diminuição da minha PO2 máxima, tá? Mas chegando a uma saturação de 100%. O que significa dizer isso? Que numa alcalose, eu posso estar com tudo saturado, mas com uma PO2 menor do que o normal, tá? E aqui é o efeito da temperatura, tá? Então, a temperatura também vai ter influência sobre a PO2 e a saturação de hemoglobina. Então, aqui numa temperatura muito fria, né, aqui, muito fria, né, de 20 graus Celsius, eu tenho o quê? 40 milímetros de mercúrio a uma saturação de 100%. Só que
a temperatura de 37, eu tenho a mesma saturação, mas eu alcanço aqui quase 100%, 100% não, 100 milímetros de mercúrio de PO2, tá? E se eu aumento ainda mais a minha temperatura, eu posso aumentar a minha pressão parcial de oxigênio, mas eu diminuo a minha saturação de hemoglobina, tá? E aqui eu tenho algumas outras situações. Por exemplo, o 2,3-BPG é o 2,3 de fosfato de fosfoglicerato, que é um metabólito intermediário do metabolismo glicolítico, tá? Então, se você aumenta muito, você também altera, você está aumentando muito esse metabólito, metabolismo, a taxa metabólica, você está ali influenciando também, tá? Essa saturação e essa pressão. E o oxigênio também interfere, tá? Porque você aí tá, o dióxido de carbono, ele está ocupando o mesmo espaço da hemoglobina, tem que lembrar disso, tá? Então, se você aumenta o PCO2, você obviamente vai diminuindo essa saturação, né? Então, o conteúdo total de oxigênio arterial, ele né, ajuda a determinar a minha saturação, aqui, obviamente, e ele é influenciado por esses fatores que a gente já conversou antes. E a minha saturação de hemoglobina, ela é alterada pelo meu PCO2, pH, temperatura e 2,3 ppg. Ainda pelo meu número total de sítios de ligação. Então, por exemplo, o paciente com anemia ou, né, com baixa produção, né, de hemoglobina ou com alguma hemoglobina variante, ele pode ter uma saturação de oxigênio interferida, né, um oxigênio ligado à hemoglobina, uma interferência nisso, tá? E o transporte de CO2? Primeiramente, o CO2 ele difunde-se nas células para os capilares sanguíneos, depois 7% do dióxido de carbono permanece dissolvido, cerca de um quarto do CO2 liga a hemoglobina formando a carbaminohemoglobina ou carboxiemoglobina, tá? Então, o que está acontecendo aqui? A gente está nessa fase aqui, né? A carbaminohemoglobina. E ainda uma pequena parte, né? A gente tem a anidrase carbônica aqui nos eritrócitos, tá certo? Os eritrócitos também têm anidrase carbônica. Essa anidrase carbônica, ela vai catalisar a formação do ácido carbônico, e esse ácido carbônico ele vai se dissociar na sua base conjugada, que é o bicarbonato, e no íons hidrogênio. A gente tem um tampão intraeritrocitário que é a própria hemoglobina. E esse bicarbonato, ele tem um trocador aqui com cloro, do tipo antiporte, e vai ser liberado aqui no plasma, certo? Isso aqui no sangue venoso, isso vai para os pulmões, tá? Então, nos pulmões o CO2 dissolvido difunde do plasma para os pulmões, então a gente tem aqui, né, o contrário, né? Aí a gente vai ter a ação contrária da anidrase carbônica aqui, né? Ela vai desviar essa ação, mas ela vai precisar dos produtos, dos substratos, perdão, que é o próprio bicarbonato e o próprio íon hidrogênio que está complexado aqui, tamponado com hemoglobina, para formar água e dióxido de carbono. Por quê? Eu não tenho o quê? Bicarbonato ou ácido carbônico aqui, eu tenho o quê? Dióxido de carbono. Então, eu preciso transformar novamente isso para CO2, tá? E como que é a regulação dessa respiração? É um processo rítmico que normalmente ocorre sem um pensamento consciente ou consciência, né? É um processo autônomo. Os músculos esqueléticos pulmonares, ao contrário do músculo cardíaco autoexcitável, não são capazes de se contrair espontaneamente. Em vez disso, a contração do músculo esquelético precisa ser iniciada por neurônios motores somáticos, os quais, por sua vez, são controlados pelo sistema nervoso central. No sistema respiratório, a contração do diafragma e de outros músculos é iniciada por uma rede de neurônios do tronco encefálico que dispara potenciais de ação espontaneamente. Então, a gente não tem aqui, a gente tem um sistema nervoso que é autônomo, mas na verdade ele é um sistema nervoso motor, tá? São neurônios motores, porque os músculos pulmonares são músculos esqueléticos. Só que esse disparo de potencial de ação para estimular esses neurônios, que vão estimular esses músculos, vem do tronco encefálico,
tá? Não vem das células marca-passo, como vem lá do coração, tá? Então, a respiração, ela também pode ser controlada voluntariamente até certo ponto. Por exemplo, eu consigo aqui forçar ou diminuir a minha respiração, até certo ponto. A presença de interações sinápticas complicadas entre neurônios cria ciclos rítmicos de interação e de inspiração e expiração. Esses neurônios são influenciados continuamente por estímulos sensoriais, principalmente a partir dos quimiorreceptores, que são receptores, como a gente já falou, daqueles parâmetros, né? Principalmente pressão parcial de dióxido de carbono, oxigênio e do pH. Tá? Então, o padrão ventilatório vai depender em grande parte desses três substâncias aqui. Tá? Então, eu posso ter aqui emoções e controle voluntário. Tá? Isso vai para um centro integrador, que é o sistema límbico, que é onde há o processamento das nossas informações, perdão, das nossas emoções, sentimentos e principalmente motivações primitivas, e esses vão partir aqui neurônios para o bulbo e a ponte, que é o principal centro integrador de informação da respiração. Tá? A mesma coisa é a pressão parcial de dióxido de carbono, que são aqui, a gente tem quimiorreceptores no próprio bulbo, então, percebam que o grande lance aqui desse controle é o dióxido de carbono, porque é o tanto de produto que eu estou formando pelo meu metabolismo aeróbico, tá? Então, eu tenho quimiorreceptores bulbares no próprio bulbo e também tem os quimiorreceptores tanto nas caróticas, no seio carotídeo, quanto no arco aórtico. No arco aórtico, a gente também tem, e nos seios carotídeos, a gente também tem quimiorreceptores para o oxigênio e pH. Tá? Isso tá vendo como aqui vai direto dessa informação no próprio bulbo, já vai para o centro integrador do bulbo e da ponte. Aqui não, ele tem que passar por um neurônio, né, um interneurônio, um neurônio sensorial aferente para chegar ao bulbo e à ponte. Então, o bulbo e a ponte vai partir, então, essas informações para os neurônios somáticos responsáveis pela inspiração, principalmente aqui o diafragma, tá? E também para a expiração, como nos abdominais e os intercostais internos. Então, aqui a gente tem aqui são o grupo respiratório, os grupos respiratórios, são os quimiorreceptores, está mostrando toda essa questão aqui no tronco, no bulbo e no tronco, na ponte, perdão. Porque o tronco encefálico é isso tudo aqui, na verdade, né? Então aqui a gente tem a ponte, o bulbo. Então aqui a gente tem a entrada dos centros encefálicos superiores, que vem lá do sistema límbico, etc. Então ele vai fazer sinapse com o GRP, que é o grupo respiratório pontino, de ponte. Esse grupo vai fazer sinapse com o GRD, que é o grupo respiratório dorsal, tá? E daqui do dorsal vai sair principalmente para o diafragma, tá? E daqui também vai sair para os músculos expiratórios, tá? Além disso, né, os quimiorreceptores que monitoram esse CO2 vão trazer essa informação diretamente para o grupo respiratório dorsal. E a gente tem aqui o ventral, tá? E aqui a gente tem informações dos quimiorreceptores, principalmente dos nervos cranianos, dos pares nono e décimo, né, que são receptores mecânicos e quimiorreceptores, tá? Ali, por exemplo, do seio carotídeo e arco aórtico, tá? Então, córtex cerebral, quimiorreceptores, mecanorreceptores, essa informação chega para o centro respiratório, que é no bulbo. Tem impulsos nervosos para a medula espinhal, músculos respiratórios, parede do pulmão e caixa torácica, influenciando a ventilação e assim por diante, até que eu tenha o quê? A minha o meu restabelecimento aí dos meus parâmetros de controle, que são aqui percebidos, né, sensibilizados aqui pelos quimiorreceptores. Tá? Então, os quimiorreceptores centrais, eles monitoram o dióxido de carbono no líquido cérebro-espinhal, ainda temos isso. Então, esses quimiorreceptores e ainda os quimiorreceptores carotídeos e aórticos que vão monitorar isso, tá? A nível central, isso como eu já falei, né? Então, aqui eu tenho um aumento de dióxido de carbono no plasma, eu vou ter um aumento da pressão parcial
de dióxido de carbono nesses capilar encefálico. Esse capilar encefálico faz, né, aqui difusão com o líquido cérebro-espinhal, o líquido céfalo-raquitiano, onde eu também tenho uma anidrase carbônica. Então, o meu quimiorreceptor central, no meu bulbo encefálico, ele não está localizado dentro do capilar encefálico. Ele está localizado aqui na superfície, que está em contato com o meu líquido cérebro-espinhal. Né? Ao contrário dos meus quimiorreceptores periféricos, aqui dos seios carotídeos e do arco aórtico, que estão na superfície dos próprios vasos, tá certo? E aí, esse centro de controle eles vão aumentar ou diminuir, né, conforme aqui esse restabelecimento ou não. De fato, que o aumento de PO2 no plasma vai aumentar o PO2 na barreira hematocefálica, vai ser recebido e vai aumentar a ventilação. Tá? Aumentando o PO2 no plasma, isso estimula os quimiorreceptores. Bloqueia aqui, né? Se eu já aumentei, não vou estimular mais esses quimiorreceptores, etc. E aqui a inervação do sistema respiratório, né? O sistema respiratório é automático, está sob o controle do sistema nervoso central. O pulmão ele é inervado principalmente também pelo sistema nervoso autônomo, que está sob o controle do sistema nervoso central. E a estimulação do sistema parasimpático leva à constrição das vias aéreas, vasodilatação e secreção de glândulas, enquanto a estimulação simpática causa relaxamento das vias aéreas, vasoconstrição e inibição da secreção glandular. Também temos que lembrar do papel do sistema respiratório na homeostasia do ácido básico, né? E aqui a gente tem controlado basicamente pela excreção do dióxido de carbono. Então, quando eu tenho um aumento de produção de dióxido de carbono, né, esse a gente tem uma tendência à hiperventilação, porque eu tenho que o dióxido de carbono ele tem caráter ácido, que é aquilo que eu já falei. Ele vai se dissociar em ácido carbônico, tá? Vai se dissociar, ele vai ser transformado em ácido carbônico. E esse ácido carbônico é um ácido fraco, que apesar de ser fraco, mas ele tem uma tendência a diminuir o pH. Então, o pulmão, ele tem essa capacidade de eliminar esse CO2. Então, se eu elimino o CO2, eu estou tirando o que é ácido. Tá? Então, eu vou voltar aqui o meu pH ao normal. E os rins também fazem parte aqui desse sistema, mas em outro sentido. Em vez de eu eliminar o CO2, eu estou eliminando o próprio íon hidrogênio e ainda estou reabsorvendo e produzindo mais bicarbonato, porque esse bicarbonato vai tamponar aqui esse íon hidrogênio. Tá? Então, gente, aqui são as referências, espero que vocês tenham aproveitado a aula e estou disponível aí, claro, nos outros canais para eventuais dúvidas e questionamentos, tá? Bons estudos.